Olá, senhoras e senhores. No plantão de hoje, vamos falar sobre ser professor. Ser professor é passar um legado para gerações futuras. É ensinar os princípios básicos do ser humano. Hoje, os alunos do SEI responderam algumas perguntas sobre os seus professores. Confira a entrevista a seguir. O que você acha do SEI? O SEI é uma grande instituição, possui grandes professores estes que se tornam nossos amigos e muito nos ajudam na trajetória do ensino médio. O SEI também é marcante na vida de cada aluno, de cada aluna, que não tenham dúvida que se lembrará para o resto da vida dessa grande instituição, porque aqui firmamos laços, fazemos ainda mais amigos e, claro, nos capacitamos e aprendemos muito. O que te chama mais atenção nas aulas de Eliane? A gente sabe que para qualquer professor é muito importante ter noção das respostas visuais que um aluno oferece. Então, se a informação está sendo realmente recebida, absorvida e aprendida de fato, são coisas que ele deve perceber apenas olhando para o aluno, né? E, ao meu ver, mesmo nesse período de pandemia, né, e de educação à distância, que dificulta esse processo, a professora Eliane não só conseguiu realizar isso de uma maneira eficiente, mas levou isso além, de forma que não só ela percebe quando a gente está realmente atento ou não atento, se está absorvendo a informação, ela percebe, por exemplo, se a gente está cansado, se o nosso dia foi difícil. Já aconteceu milhares de vezes comigo de eu estar meio cansado assim, né, um pouco sonolento, mais do que normal, e ela perceber quando meu olho tá assim meio olhando pro nada, né? Então eu acho que isso é algo muito positivo. A melhor coisa aí que mais me chama a atenção nas aulas de tia Eliane, com certeza, são as histórias que ela conta, os causos que ela conta, porque são incríveis e sensacionais. E se desse pra gente mudar o nome de aula de redação para qualquer outra coisa, com certeza seria casos de família. Neste ano, houve uma mudança de professor. O que você tem achado das aulas de Reva? O que eu acho da aula de Reva? Então, esse ano teve uma mudança de professores, né, como já foi dito, e aí eu acredito que os alunos, assim como eu, ficaram um pouco apreensivos, um pouco amedrontados, porque a gente gostava muito de Zé, um excelente professor também. E aí a gente ficava com medo, né, será que o próximo professor vai saber passar a matéria, vai conseguir tirar nossas dúvidas, vai ser um professor gente boa, ou um professor um pouco difícil, complicado e tal. Mas nós fomos presenteados com uma professora maravilhosa. Reva é agora nossa professora de geometria e é uma professora incrível, passa o assunto muito bem, de uma maneira muito leve, muito divertida e criou uma relação muito boa com a gente. Inclusive nós do terceiro ano já tínhamos tido outra oportunidade, né, de ser alunos de Reva e novamente é uma experiência incrível. E para completar um pouquinho isso, eu vou cantar aqui uma música. Eu não sei usar Bhaskara, que pira minha cabeça. Abri a câmera, vale o preço pra não perder a nota que tinha. Já cansei de estudar pra entender a matéria. Vovó do gato me ajudou. Geometria é bom com Reva. Geometria é bom com Reva. Se Baiaco, o perfeitinho, fosse um Pokémon, qual iria ser o poder dele? O poder de Baiaco seria de parar no tempo, porque ele consegue dar 2 capítulos a cada 5 minutos. Também seria o da camuflagem, porque ele consegue camuflar tudo que toca, né? Tudo que tenta apagar. A história do quadro que o diga, né? Ele também tem uma ótima memória, porque ele consegue fazer um fichamento sem nada de base, nem precisa apagar, ele não erra, é uma coisa mágica. Ele também é muito preocupado em dar os 6 módulos. Ele quer
está no final do ano com 6 módulos dados até a última palavra, mesmo que isso tenha o preço de acordar 8 horas da manhã em um sábado. Ele também tem os melhores comentários. São tão inesperados que são tão engraçados, sabe? E com certeza com esses poderes ele pode empacotar qualquer oponente. Se Vânia fosse uma marca de tinta para cabelo e o nome de cada cor fosse algo que te chama mais atenção na aula dela, quais nomes seriam? Vânia, obviamente, teria uma marca de tinta de cabelo e das várias cores que teria, né, por conta das várias cores que Vânia pinta o cabelo. Então, provavelmente ela teria quase um arco-íris de cores, sabe? Uma variedade imensa de cores de tintas. Teria uma em especial que seria o vermelho, que provavelmente seria o nome, o amor que eu sinto pelos meus alunos. Vânia, ela sempre foi uma pessoa muito afetiva com nós, então eu vejo que o vermelho, como ele simboliza o amor, ele iria simbolizar esse carinho que ela sente pela gente. O nome da marca de tinta para cabelo de Vânia seria Olha Menino, por causa do sotaque dela. É uma das coisas que ela mais fala na aula. Se a aula de Fabiano fosse em nome de uma música, qual iria ser? Uma música que representa o professor Fabiano, Photograph Teacher, porque ele é fotógrafo e tira cada foto bonita, pois ele mostra algumas vezes na aula de algumas paisagens que ele tira foto, isso é muito legal. E ele algumas vezes imita um carioca, pois algumas palavras tem X ou S, ele fica fazendo aquele sotaque carioca de puxar o S ou X. Música que definiria o Fabiano. Eu escolhi Sonhar, Nunca Desiste. Porque quem nesse sei, eu desafio todos do sei. Quem nunca escutou a frase Senhor não, jovem sonhador. Sou apenas um jovem sonhador que nos ajuda a sonhar, que nos ensina a sonhar com a vida. E nunca desiste. Nunca desiste e coloca suas músicas e espera a gente chegar. Nunca desistiu da gente. Tem uma última musicazinha também que eu quero colocar, mas eu vou deixar pro final. Beijo. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. Se a aula de Ricardo tivesse o nome de um fato histórico, qual seria? Bem, como eu definiria a aula de Ricardo se fosse um assunto da história? Primeiro que na história não existe si, né? Como diria o grande. Mas creio que as grandes navegações, porque é uma mistura, né, de muita coisa. Ele, como o próprio tema, né, já diz, as grandes navegações, ou seja, explorar. Então ele traz justamente isso, né? A gente explora muitos conteúdos com ele. Também tem a questão da boemia, né? Que tinha o rum, as bebidas, etc. A boemia, né? O marinheiro sempre é retratado como uma pessoa boêmia. Então a gente tem um pouco disso também com o Ricardo. E creio que também a questão de abrir também a visão de mundo, que foi uma coisa que aconteceu naquela época. As pessoas achavam que tinham monstros no mar e tudo mais. E eu creio que também algumas pessoas podem ter algum problema com história, ou seja, caracterizar como monstro, e Ricardo desconstruir isso porque ele ensina de uma forma muito didática e boa. Qual nome você daria a um portfólio que representasse a alma de Roberta? Eu daria o nome de American Idol porque a professora ela usa muito esse programa para colocar nas suas atividades, nas provas. É uma marca dela, além de que ela utiliza muita música para dinamizar e divertir as aulas dela. Qual seria o nome da aula de Davi se fosse o nome de uma banda de rock?
O astro do rock seria o Dave Mustaine da banda Megadeth, porque os dois têm personalidades marcantes, os dois viveram muita coisa, têm muita história para contar e, segundo os boatos, quando eram mais jovens, né, e tinham cabelo longo, faziam sucesso com as mulheres, né? Como diria André, é um pouco disso. Como poderíamos chamar a aula de Léo se tivesse o nome de uma sociedade alternativa? Se a aula de Léo fosse como alguma sociedade alternativa, eu acho que seria como o universo do Chaves, porque às vezes ele tá sempre agindo como o seu Madruga ali, que tá sempre atrasado para pagar o aluguel, mas que no caso de Léo é com o tempo, porque ele sempre chega atrasado nas aulas, 5 ou até mais, ou então ele sempre libera um pouquinho depois, ou às vezes a gente consegue adiantar o assunto e aí ele libera bem antes, ou pega alguns minutinhos da próxima aula, do próximo professor, e eu fico meio que agindo como o seu barriga da turma, porque eu tô sempre cobrando: Léo, já mandou esse slide? Manda isso. Léo, tá na hora, ó, tá pegando a aula de Roberta já. Mas ele sempre consegue cumprir com tudo que ele tem, todos os deveres, e é uma ótima pessoa. Às vezes eu também ajo um pouco como o Chaves, porque ele tá fazendo aquelas piadas que ele só quer agradar todo mundo, e aí ele fala aquelas piadas que não tem muita graça, mas mesmo assim a gente dá risada, e depois isso vira uma resenha da gente. Às vezes ele também age como a Dona Florinda, né, que é aquela mãe super protetora, tanto que lá na sala a gente até brinca com isso, a gente dá benção à mãe, porque Léo às vezes realmente age como uma mãezona pra gente. Feliz Dia dos Professores! Se a aula de André fosse o nome de um poema, qual iria ser? Que nunca me falte a certeza de quão grande é Deco e de quão pequeno eu sou diante dele, mas que isso não me amarre, que eu seja livre e inquieto ao ponto de querer estudar. Possa sobrevoar minhas provas, assinar risos e desafios para elas, pois a literatura não tem âncoras ou trancas, é um bicho falado e imune a gaiolas, e nesse voo cabe de tudo, até quem tem medo dos modernistas. E a aula de Clay, se fosse o nome de um jornal ou esporte, qual seria? Olha, se eu fosse definir a aula de Clay como um programa esportivo, como um programa jornalístico, eu diria que seria o Globo Esporte, né? É um programa que a todo momento a gente vê discussões, a gente vê interações entre os participantes, entre os colegas. E a aula de Clay se reflete exatamente nisso. A toda semana a gente está discutindo, a gente está debatendo e a gente vai aprendendo cada vez mais sobre o esporte e etc, né? Se a aula de Jason fosse um verbo, qual poderia ser utilizado? O verbo seria amar, porque, para quem não sabe, além de dominar a gramática, Jason domina também o romantismo, né, o romance, e sempre dá dicas de conquista e de cantadas para os seus alunos encarregados. Agora, se isso funciona ou não, é outra história. Se surgisse um filósofo com o nome de uma característica que predomina a aula de Miguelito, qual seria? Mano, a aula de Miguel é uma aula que eu viajo muito, né? Que ele faz associações com os dias de hoje, e facilita o entendimento, enfim. É uma aula que eu viajo, bate uma brisa da hora. Então eu acho que um filósofo que se encaixa com as características dele seria o René Brizard. Agora vai um desafio. Fale o que acham da aula de pisca, mas sem piscar. Bem, agora passando aqui para desejar tudo de bom para esse professor que creio que todos nós guardamos um grande carinho por ele. Ele com certeza não tem a matéria mais predileta dos alunos, né? Mas com certeza também faz o seu melhor para poder ser uma matéria tão fácil quanto educação física. Então, eu queria deixar esse parabéns para o grande... Não pode nem pensar no nome do cara, que é efeito colateral de pensar no nome do cara. Você começa a dar uns ataques desse aqui. É o grandíssimo Pisca, né? Então gostaria de mandar esse abraço para ele aí. E para você, Pisca, você sabe que você tem moral aqui. Então eu fiz uma grande poesia para o senhor. Na verdade, uma paródia aqui, né? Não deu tempo de deixar a música prontinha, mas eu vou recitar aqui para o senhor. Amizade é a melhor coisa do mundo. Não pisca de verdade, não se vê defeito.
Como disse o poeta, álgebra para se guardar no lado esquerdo do peito. Amizade é a melhor coisa do mundo. Não pisca de verdade, não se vê defeito. Como disse o poeta, álgebra para se guardar no lado esquerdo do peito. Ele usa bomba, mas é meu amigo. Da matéria é difícil, mas é meu amigo. Ele me reprova, mas é meu amigo. Ele pode ter defeitos, mas é meu amigo. Ele usa bomba, mas é meu amigo. Da matéria é difícil, mas é meu amigo. Me reprova de ano, mas é meu amigo. Ele pode ter defeitos, mas é meu amigo. É isso aí, pisca. Aquele abraço. Qual a flor representaria a aula de Verinha? Me perguntaram qual flor melhor representa a aula de Verinha. Mas para mim, uma única flor não é capaz de representar a diversidade de nossas aulas, né? Por isso que eu respondo que um jardim com rosas, begônias, orquídeas, lírios, flor do deserto, as mais diversas espécies, porque a gente fala sobre plantas, sobre vegetação, sobre flores, sobre animais, sobre muitas coisas. As nossas aulas são assim, super divertidas, coloridas e diversas, né? E também, ainda mais esse ano que a gente ficou tanto com as disciplinas da Biologia 2 quanto o Projeto de Vida. Eu acho que foi muito rico toda essa diversidade. Feliz Dia dos Professores. Não podemos esquecer dela, a perfeitinha, a que faz tudo da melhor maneira possível, a que tem um jeito de agradar a todos. Lilian, você é nossa queridinha e não poderíamos deixar de homenagear você e todos os nossos professores. Feliz Dia dos Professores! Vocês são muito importantes na nossa vida de aluno e fazem parte, têm uma parcela de responsabilidade no nosso sucesso. E para finalizar, João Dutra irá recitar um poema de autoria própria chamado Vale a Pena. Confira. Vale a pena. Sou professor de escolas, muitas escolas, homem de um filho e de esposa, de vida corrida e de noites em claro. E certa vez me anunciaram em um brado que meu filho me arranjou uma virose do diabo. Logo eu, homem desocupado, então estava eu na praça estarrecido. Ó meu Deus, que vou fazer? Meu filho quase partido, há semanas a sofrer, sem um médico competido a prontamente lhe atender. E eu aqui, num banquinho e impotente, procurando alguém decente para ajudar um doente. Sim, esse era eu, homem preocupado, professor estressado, ó céus. Porém, sem nada esperado, vi alguém familiar, uma mulher, de rosto não estranho, veio até mim e deu bom dia. Perguntou-me se a reconhecia, e eu lá todo espantado. Minha aluna de tempos atrás, crescida e experiente, e muito esperta, aliás. Logo estava a me agradecer, com seu sorriso de dente, pelo meu trabalho e serviço, que a ajudaram a crescer. Mas logo percebeu algo. Parecia muito atribulado e aflito. O suor em meu rosto já enchia um lago. Ela fez olhar assustado e indagou o que eu tinha. Pedi-lhe 1000 perdões e expliquei-lhe sobre meu filho, meu nobre filhinho. Ela compadeceu-se e falou-me que já era médica. Disse-me que não mais sofresse, pois ao meu filho atenderia e a doença descobriria. Por anos você me ajudou e agora estou aqui. Disso esquecer não vou. E voltou a sorrir. Então levei a ela o meu filho, que nunca havia sido tão bem assistido. Ela sugeriu os remédios, as farmácias e o tratamento. Logo eu já sabia o que fazer. Chegando ao fim, tamanho sofrimento. Meu filho voltou a forte crescer, e a vida normal e agitada retornou à sua estrada. Sim, vida agitada e noites em claro, mas aquela mulher, antes aluna, agora especializada, me recordou de algo. Vale a pena. Sim,
vale a pena.